Hoje eu vou dizer para vocês por que eu voltei a viajar. E voltei a viajar de carro e não, sei lá, de avião, não via aérea. É o seguinte, minha vida eu trabalhei viajando o tempo todo. Eu mudei de residência 38 vezes. Eu cheguei a ter 14 passaportes. Mas nada disso me agradou muito não, porque eu viajava, chega no destino, você fica 2, 3 dias, não tem a oportunidade de conhecer nada, para lugar nenhum, só fica ali trabalhando. Ao final dos 2, 3 dias você retorna. No meu caso, eu retornava aos Estados Unidos nos últimos anos. E aí eu falei, um dia eu vou querer viajar, mas não com esse cronograma de horário, essa coisa toda de pegar o avião nesse horário, chegar no destino, vai ter que trabalhar, reunião, né? Eu viajar sem programação nenhuma, um negócio sem controle. Então eu aposentei, e aí o que acontece? As pessoas, a maioria das pessoas que se aposentam nos Estados Unidos, ou muitas delas, eu não vou generalizar, eles vão para cassino, por exemplo, que é onde tem os 3 piores vícios que uma pessoa pode adquirir. Então, eu falei, isso não é para mim. Eu mudei para o México e comecei a planejar essa rota, essa viagem, essa nova vida. Eu já conheço a América do Norte, do Alasca até a cidade do México. Não conheço abaixo, ao sul do México eu não conheço nada. E eu queria conhecer, conheço a América do Sul toda. Eu queria conhecer os países da América Central, que eu nunca estive, porque as companhias para as quais eu trabalhei, elas não tinham propriedades aí, ou uma só tinha em El Salvador. Mas ninguém queria ir nesse momento, porque, sei lá, matava 80, 100 por dia, então ninguém quer ir num lugar desse. Aí eu resolvi que eu ia viajar no Smart Car, e aí vem a pergunta, por que o Smart? Ok, a primeira vez que eu dirigi um Smart Car foi em Munique, na Alemanha, em 1999, se não me falha a memória. O carro tinha acabado de ser lançado, eu acho que foi em 98, tinha muito pouco tempo que o carro tinha sido lançado na Europa, basicamente toda. Vários países receberam o carro simultaneamente. Num fim de semana eu ia voltar para os Estados Unidos, aí um colega lá de trabalho, que trabalhava no Munich Hilton, falou, você não quer, cancela o seu voo e vão passar o fim de semana em Frankfurt. Mas como a gente vai? Ele falou, não, a gente vai de carro, só você vai ter que ter pouca bagagem, porque o carro é pequeno. Ele não disse que era Smart, eu imaginei que era, sei lá, um BMW Sport, um carro de 2 assentos, tal, mas jamais imaginei que era um Smart Car. Ele falou, amanhã a gente se encontra às 8 da manhã, eu disse na recepção do hotel, estava lá me esperando, o rapaz foi na garagem, trouxe o carro para nós, parou na porta, aí eu vi, era um Smart. Falei, cara, é tudo que eu queria. Então nós fomos para Frankfurt, assim que saímos da cidade, ele falou, você quer dirigir? Eu falei, lógico. Eu dirigi e apaixonei pelo carro. Parecia que o carro tinha sido feito exclusivamente para mim. Assim, sentei no banco, posição de dirigir, tudo perfeito. A partir daí, eu queria comprar um nos Estados Unidos, mas não existia. Então contatei a Mercedes-Benz. Eu mandei um e-mail, que ele até que me conseguiu um e-mail, na fábrica da Mercedes, na Alemanha. Então, eles me responderam, olha, a gente não vai exportar para os Estados Unidos, porque o carro tem que passar por testes nos Estados Unidos. Isso toma tempo, a gente não tem a menor previsão de quando a gente vai poder ter o carro nos Estados Unidos. Ele disse, então quando vocês tiverem o carro, vocês poderiam me contactar, eu quero comprar, quero ser um dos primeiros a comprar. Praticamente 10 anos depois, tipo agosto
2018, eles me mandaram um e-mail: ó, a gente vai receber o carro em um mês, você tem que vir aqui na revenda e dizer exatamente como é que você quer o carro, que a gente já vai ter os carros aqui. Então eu fui lá, fiz o pedido e o meu veio na primeira remessa. Eu dirigi esse Smart de 2008, se não me falha a memória, até 2020. Mas em 2015, foi 2015, a Mercedes-Benz anunciou que não ia mais importar ou exportar, como queira, o carro dos Estados Unidos. A Mercedes dos Estados Unidos não ia mais fazer o carro. Então eu fui na revenda, na mesma revenda, e falei para eles: olha, eu quero comprar outro Smart no último lote que vocês tiverem. Isso aconteceu em 2015, outubro de 2015. Não me crucifiquem se não foi no outubro, se foi em agosto, setembro, mas eu posso conferir isso, tá? Mas não é tão importante. Eu fui lá e comprei esse que eu estou dirigindo hoje. Guardei o carro na garagem. De 2015 até 2020, eu segui dirigindo o velho, o outro que eu tinha. Eu dirigi o outro carro mais ou menos 110 mil milhas. Isso deve dar mais ou menos, eu acredito, não sou bom de matemática, mas eu acredito que deve dar uns 150, 160 mil quilômetros. Então, aí de 2015 até 2020, eu tinha os dois carros. Mas a minha filha sempre dizia: pai, por que você não vende um carro para que é dois carros? Eu falei: eu só tenho a metade de um carro, isso não é um carro. Tem que ter dois para formar um. Aí ela falou: vende o carro. Eu falei: então por que você não vende para mim? Eu não quero vender, eu nunca vendi carro, não quero vender não. Custa tão pouco para mim por ano para manter. Não tenho o IPVA brasileiro, não quero vender. Mas se você está afim que eu vendo o carro, eu anuncio. Eu jamais pensei que ela ia fazer o anúncio. Ela pôs o anúncio, não me falou nada, porque eu já tinha dito para ela: então você vende. Aí um sábado eu estou em casa, me liga uma pessoa e diz: você ainda tem o Smart Car? Eu falei: eu tenho. Ele disse: a sua filha anunciou e falou para falar com você, eu estou interessado, eu vou aí buscar. Ele morava tipo 2h30 de Phoenix, ele morava próximo ao Grand Canyon, no Arizona. Aí eu atendi o telefone e falei: esse cara não vai dirigir 2h30, vai pegar um Smart Car, 10 anos de uso, 20 anos de uso, que, sabe, as pessoas que compram o Smart é um mercado específico, elas gostam muito do carro e tal. Enfim, estou em casa, toca a campainha, tendo a porta, era o cara: eu sou a pessoa que te ligou, eu vim buscar o Smart Car. Passei a maior vergonha, porque eu deveria ter chamado uma pessoa para reconhecer a minha firma, ou eu ia a algum local que eu poderia reconhecer a minha firma, pagava $2. Como eu não fiz nada, eu não achei que o cara ia vir, eu tive que chamar uma dessas pessoas que fazem isso a domicílio, e me custou $60. Então eu tomei um prejuízo de 58, por não acreditar no negócio. Vendi e comecei a dirigir esse aqui. Mas como eu já em seguida aposentei e fui morar no México, dirigi muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, antes de eu começar essa viagem, eu estava com 27 mil milhas. Isso é nada para um carro 2015, então está exatamente com 10 anos de uso, vamos dizer. Usei pouco, mas são 10 anos. Aí eu resolvi que eu ia fazer essa viagem, mas que seria no Smart, que é um carro que eu acostumei a dirigir, eu domino bem, eu sei como ele responde nas curvas, eu entendo bem a estabilidade, o controle de estabilidade eletrônico que ele tem, eu sei a velocidade que eu posso ir sem correr nenhum risco. Enfim, eu falei: eu não quero comprar nenhum outro carro, eu quero fazer o meu projeto no Smart. Aí o que eu fiz? Eu tirei fiz um molde do porta-mala do carro e
comecei a colocar os itens básicos. O que eram os itens básicos para mim? Ter uma geladeira, ter uma estação, um Power Mob Station, vamos dizer, uma estação móvel de energia, eu não sei como é que chama em português, mas em inglês seria a Power Mob Station. Comprei uma de boa qualidade, da Checkers, e porque eu precisava de alimentar a geladeira, eu precisava de alimentar, recarregar os telefones e conectar também a Starlink. Depois eu vou falar da Starlink. Então, eu comecei pela geladeira, que era o item maior, e percebi que era o item mais difícil de encontrar. Meus amigos, só que agora eu estou ficando com muita fome. A minha mãe disse que a gente não pode falar de boca cheia. E eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a vídeo aqui, a gravação, a rodovia. Vocês vão se divertindo aí com os buracos das estradas do México. Comecei com a geladeira e foi realmente um dos itens mais difíceis. Por quê? Porque eu tinha um problema de espaço e eu queria ter congelador e geladeira. Vamos ver como é que chama. Como você tem na sua casa aí, congelador e geladeira, freezer e geladeira. Existem vários, mas são grandes demais, não servem, não serviriam para mim. Muito compridos, não serviriam para nada. Até que eu tinha procurado muito em sites de fabricantes, etc. Eu entrei na inteligência artificial e perguntei: alguém fabrica geladeira com freezer e geladeira que sirva no porta-mala do Smart Car? Aí imediatamente veio a resposta aqui de uma empresa que se chama Apicool. Nem sei por que o nome é assim. Cool, tudo bem, faz sentido. Não sei, de abelha, apicultura, não sei. Eu sei que a geladeira chama Apicool. Comprei e perfeito, serviu, tinha as medidas todas na minha planta. Aí veio a Power Station. Ela não foi problema, porque tem vários fabricantes, diferentes potências, enfim, isso aí não me preocupava. As estradas, olha o barulho que faz. Mas então eu fui para a cozinha, que foi outro item que talvez me deu mais trabalho. Eu queria comprar fogão, queria comprar uma panela que chama, para cozinhar, um jeito de fazer o café, tudo com butano, com esse gás, esses botijãozinhos pequenininhos. Me deu bastante trabalho, tomou bastante tempo, porque algumas coisas eu só encontrei no Japão, na Amazon do Japão. Abri uma conta, coloquei o endereço de um amigo de muitos anos que mora lá. Ele trabalhou nos Estados Unidos, ele é japonês, trabalhou nos Estados Unidos, no Bank of America, eu tinha conta no Bank of America, ia lá todo dia fazer depósito na conta do hotel. Aí ficamos amigos, fomos conversando, eu falei com ele que eu tinha morado no Japão, tinha amigos em Kamakura, e aí a gente seguiu trocando mensagens por WhatsApp. Então eu mandei uma mensagem para ele, falou: preciso comprar isso, vou comprar por seu endereço na conta, pode? Ele falou: claro. Então eu comprei e ele mandou para mim. Depois eu mostro para vocês os itens que eu comprei lá e que ele mandou. Aí a cozinha ficou pronta, depois só precisava de pedir a Mobile Power Station, comprei da Jack, depois de pesquisar muito. E o próximo passo precisava de um container, né? Um vasilhame, um galão, não é um galão, porque um galão são toneladas. Enfim, um container que coubesse entre 18 e 20 litros de água. Por que eu cheguei nesses números? Em casa eu exercitava isso. Eu ia consumindo água e via em uma semana quanto que eu ia precisar de água, por exemplo. Então, praticamente tudo eu fiz assim. A comida eu fiz assim, eu chequei em casa primeiro se a comida que eu ia comprar cabia no congelador e na geladeira. E sempre ia ser peixe, sei lá, tilápia, atum. Eu gosto muito de peixe, então. E vegetais, tinha tudo fácil. Então eu vi que isso já ficava bem viável, a
viagem. Depois veio o problema da comunicação. Uau, olha essa poeira aí, gente. O que é isso? Não estou enxergando nada. Então, a comunicação, tipo janeiro de 2025, desse ano, eu tinha ido ao Brasil. Alguém me falou que a TIM tinha um programa, um plano, vamos chamar assim, que eu podia usar o telefone. O plano chamava Plano Américas. E disseram lá quanto custava, acho que era uma coisa como $100, R$100, desculpa. Eu comprei o telefone, comprei o plano, eu tinha um telefone. E trouxe o telefone dos Estados Unidos. Vou pagar o pedágio aqui, ajudar o governo do México a manter os buracos abertos. Tem dias que eu pago mais pedágio do que o valor do meu carro. Imagina isso, 108 pesos para andar nessa estrada horrorosa. Como estás? Vendo? Então eu trouxe o telefone e me falaram: olha, assim que você chegar em Miami, não se preocupe com nada, você entrou no terminal, você liga o telefone, não tem que ativar, não tem que fazer nada, o telefone vai funcionar. Perfeito. Cheguei no aeroporto agora eu não me lembro se foi de Miami ou de Orlando. Saí do avião, pumba, o telefone funcionou, perfeito. Voei de Miami ou de Orlando, não me lembro exatamente, para Phoenix. Saí do avião em Phoenix, o telefone funcionou. Fui no estacionamento, onde eu guardo meu carro, e depois eu vou contar para vocês a outra vantagem de ter o Smart Car. Eu dirigi para o México, mais ou menos 2 horas, cheguei na fronteira. Até aí o telefone funcionava. Cruzei a fronteira do México, acabou, morreu, não tinha sinal, não tinha nada. Cheguei em casa no outro dia, eu estava cansado, liguei para a TIM, você não consegue falar com ninguém, é um negócio assim, um desrespeito ao consumidor absurdo, mas não é só eles não, todas as companhias de celular são a mesma coisa. Enfim, para fazer uma história longa, curta, depois de 15 dias me comunicando com a TIM, a menina me ligava, ela não entendia que existe fuso horário diferente, ela me chamava tipo às 4 da manhã, era 9 no Brasil, sei lá, eu me ligava. Explicar para ela que existe fuso, mas não é, enfim, um desgaste assim, tremendo. Como eu não tinha feito, não sei como é que vocês chamam, é conta, né? Eu pagava por mês, mas não tinha débito automático, acho que é isso aí. Então, quando eu vi que era assim, eu falando com uma pessoa no Brasil, eu disse, entra em contato com a Anatel. Aí é outra perda de tempo. Imagino quantas mil pessoas devem estar trabalhando lá, nem responder o meu questionamento, falando que o negócio da TIM não funcionava, nunca responderam nada. Então parei de pagar. Quando foi em setembro, eu voltei ao Brasil. Mas antes disso eu fui na companhia telefônica, companhia de celulares, não sei como é, provedor. Na minha cidade, eu tenho um amigo lá e perguntei para ele por que o meu telefone não funciona aqui. O meu telefone é do Brasil e não funciona aqui. E vocês têm parcerias também. Eu levo o telefone de vocês para o Brasil, deve funcionar lá. Ele, na mesma hora, me disse assim: qual que é a sua companhia no Brasil? Eu disse: meu plano é com a TIM. Ele falou: esquece. O parceiro deles aqui chama Movistar. Realmente eu estava certo. Essa Movistar só funciona debaixo da torre deles. Uma porcaria, um negócio, o pior parceiro que eles poderiam ter. Pode funcionar em outra cidade, talvez na cidade do México funcionasse bem. Lá onde eu moro, 18 quilômetros de uma torre, já não funcionava, nunca funcionou. Aí eu voltei ao Brasil em setembro, mas quando eu perguntei a esse meu amigo quem que é o melhor companhia aqui que tem parceiros do Brasil, ele falou: olha,
para América, para o México e América Central, só tem uma companhia que você não vai ter problema, que chama Claro. Cheguei no Brasil, tinha Claro, fui lá, fiz a mesma pergunta e eles falaram, não, gente, está Claro. A Claro pertence a um arquimilionário mexicano que tem rede de televisão, enfim, tem tudo. E ele tem todos os países da América Central, mas vendeu a prestação de serviços na Nicarágua, lógico, um país que não deve dar muito lucro, Nicarágua e Panamá. Aí sim deve dar muito lucro. Mas ele permaneceu com as antenas, as repetidoras, não sei como se chama. Então ele falou, olha, vai funcionar em todo lugar. Cheguei nos Estados Unidos e realmente funcionou. Miami, Phoenix, cruzei a fronteira e agora, por exemplo, estou gravando esse vídeo no telefone da Claro, posso fazer chamadas para o Brasil e para o México. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu posso fazer para os Estados Unidos e para o Brasil. Então eu posso fazer para a origem e o país onde eu estiver. Mas eu não queria correr risco de estar viajando, eu viajo sozinho, então eu queria ficar sempre em condições de poder me comunicar. Tem esse negócio de gigabytes que estourou a sua franquia, enfim. Então eu comprei a Starlink, que é um negócio mais confiável que existe. Comprei, e se eu, velho do jeito que sou, idoso do jeito que estou, posso colocar aqui a Starlink, ligar e funcionar, é porque não tem segredo nenhum. O negócio realmente funciona. Tem um limite de 50 gigabytes, mas é mais do que suficiente para mim. Então, e funcionou em qualquer lugar. Me falaram, porque se tiver árvore, não funciona, o sinal fica ruim. Pode até ser, comigo ainda não aconteceu. Só parou de funcionar quando eu entro numa garagem coberta, enfim, uma garagem, não um estacionamento ao ar livre. Então hoje eu tenho meu telefone dos Estados Unidos, eu tenho um telefone do México. Por que eu tenho telefone do México? Porque para abrir conta em banco você precisa ter um telefone, um número do país. No Brasil é a mesma coisa. O Banco Inter me deixou abrir uma conta, mas eu tinha que ter um número brasileiro. Na época eu não tinha, eu usei o da minha irmã. Hoje, pelo que eu percebo, já não tem mais isso. O Inter já faz como os bancos americanos. Você pode acessar a conta de qualquer telefone. Eu estou fazendo uso da inteligência artificial para checar a identidade, né, do cliente. Então, eu acho que hoje eu percebi assim, eu peguei o telefone errado, não é o telefone que estava cadastrado lá, e eu consegui fazer, como é que chama isso? Pix. Então, a comunicação estava resolvida. O carro, já com 10 anos, eu tomei a decisão, antes de colocar o carro na estrada, de levar na Mercedes-Benz para fazer um check-up, para eles testarem tudo, colocarem aí o scanner e ver se o carro tinha algum problema. Me deram um certificado, o carro não tem nenhum problema, só que para eles fazerem isso custa $200. Mas eu queria ter um negócio confiável, não queria ir numa oficina qualquer. A única recomendação que eles falaram, a única recomendação que podemos te dar é que talvez você, quando fazer uma viagem longa, troque os pneus. Eu falei, mas estão novinhos, esses pneus são para rodar 80 mil. Ele falou, olha, eu não vou te dizer, nós não somos especialistas em pneus, vai na sua loja de pneus e pergunte. Eu falei, perguntei, lógico. Isso é igual perguntar cirurgião, você quer fazer cirurgia, né? Aí eu fui lá e eles falaram, olha, realmente, no Arizona os pneus ressecam, porque o clima é muito seco, é muito quente e seu carro já está com esses pneus há 10 anos. Troquei os 4 novos. Para quem não sabe, o Smart Car tem os pneus da frente mais estreitos e menores, e os de trás são maiores e mais largos. E às vezes as pessoas, quando eu vou lá, agora não, que eles aprenderam, eles cometeram um erro assim absurdo, eles fizeram rodízio dos meus pneus. Eu saí de lá e falei, pô, o carro está esquisito, meu carro não é assim. Mas jamais imaginei que eles tivessem cometido esse erro, de só mexer com isso o dia inteiro. Acontece com o Smart Car, é meio único, não
Quantos smart cars esteve nessa loja? Talvez 1, 2, não sei. Então voltei, eles pediram desculpa e arrumaram. Então eu já estava pronto com o carro, os pneus já estavam aprovados, que eram novos. Quando eu estava pronto para sair de viagem, que ia ser numa terça-feira, no sábado eu vou ligar o carro não funcionou. Eu tenho esse vídeo, depois eu mostro para vocês. Quando eu dei a partida, o carro não funcionou. Então eu perguntei o segurança de onde eu moro: você conhece algum mecânico aqui que sabe alguma coisa do Smart Car? Ele falou: olha, você sabe do Smart? Eu não sei, mas aqui tem mecânico sim. Não apareceu um, apareceram 6, todos muito entusiasmados de vir mexer no meu carro. E o cara era bom mesmo, ele foi pegando e falou: olha, isso não é um motor de arranque não, o problema seu é de bateria. Eu falei: eu levei na Mercedes-Benz e não falaram nada. Ele falou: mas às vezes isso acontece, a bateria morre de repente. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando foi trocar a bateria, é que caiu a ficha. E eu falei: olha, essa bateria tem 10 anos, ela é original do carro, eu nunca troquei. E realmente, quando eu levei nessas lojas que tem nos Estados Unidos, mas eu levei no México, na loja no México, eu falei pro cara: você pode olhar uma bateria no meu carro? Ele falou: a gente tem. Quando ele foi tirar a bateria que estava no carro, ele viu que a bateria tinha 10 anos. Ele falou: olha, eu trabalho há 25 anos nessa atividade, eu nunca vi uma bateria durar mais do que 5 ou 6 anos. Isso é o recorde aqui, é raríssimo. As baterias dessa região duram 3, 4 anos. Eu até tirei fotos, porque eu falei: cara, a bateria durou 10 anos. Lógico, o carro também não andou tanto, não usei tanto o carro, mas a bateria é uma coisa bem independente do resto, né? Então aí eu já estava pronto para sair de viagem e eu resolvi que eu ia gravar vídeos. Não sei porque eu falava: vou gravar vídeo. Minha família nem sabe muito. Eu saí de casa muito cedo. Sempre me perguntam isso e aquilo, como é que foi. Então eu falei: agora pelo menos todos vão saber ao mesmo tempo. Eu sou de uma família muito grande, então se não assistirem, vão ter problema. Aí deu tudo certo, saí e tô na estrada. Se me perguntarem, repito, onde eu vou amanhã, eu não sei muito bem. Eu sei que eu quero ir nessa rota da América Central e estou indo. Mas quantos quilômetros eu vou dirigir por dia, eu também não sei. Depende da minha disposição. Se estiver cansado, eu vou parar em algum lugar. Se não tiver lugar para ficar, eu tenho uma barraca que arma muito rápido. Então isso não me preocupa. Eu tenho comida no carro. Como é que as coisas couberam aqui? Um dia vocês vão ver, eu vou mostrar, vocês vão entender como é que funciona. Então essa é a história.